pessoal do segundo ano, tranquilo? Dando seguimento à nossa disciplina, nós vamos falar um pouco sobre música no Renascimento. Certo? Até agora nós temos estudado as artes visuais, nós também temos estudado principalmente agora o teatro no Renascimento, falamos sobre o período mais popular e sobre o período mais erudito, certo? Trabalhando um pouquinho sobre a questão do teatro elisabetano. Agora, pegando a ponta do teatro elisabetano, dessa questão mais literária, mais culta, mais eruditizada do Renascimento, nós vamos partir para o segmento música. Porque as nossas páginas básicas para hoje são a página 14 e 15, certo? Já do nosso capítulo 8, certo? Então vamos lá. Continuando na nossa abordagem então. Quando nós pensamos em música no Renascimento, nós temos muitas formalizações importantes. Vamos pensar em primeiro lugar. Volta um pouquinho para a Idade Média e analisa o contexto musical da Idade Média. O contexto musical da Idade Média ele é dado da seguinte forma: ou a música era totalmente sacra, e aí nós temos a vertente erudita, ou ela era totalmente profana, e aí nós temos a vertente popular. A música profana, ela só era praticada em estabelecimentos. O professor sempre fala, né, a ideia do sofrimento, da sofrência. Então, estabelecimentos de diversão, ou até mesmo em algumas produções de nobres, na Idade Média, que faziam as canções de amigo, né? Que são as canções que falam sobre suas amadas e sobre o sofrimento de perdê-las. Olha só, você me faz um paralelo do que o sertanejo surgiu aí, hein? Então vamos lá. Pensando nessa ideia, a ideia da música, ela fica muito restrita, principalmente a música acadêmica, ela fica totalmente restrita à igreja na Idade Média, certo? E aí nós temos algumas abordagens que são mais drásticas. Por exemplo, a abordagem do Papa Gregório, por exemplo, certo? A abordagem do gregoriano ou canto gregoriano. A ideia de que os instrumentos perderam a sua vez, perderam o seu destaque na igreja, e a voz, como único instrumento divino, passa a ser utilizado como a principal fonte de produção musical erudita da medievalidade ou do período medieval. Tá, professor, ok. Então, se o cenário ou era uma música profana feita lá para os cantos da sociedade e uma música erudita que estava totalmente voltada para o apelo vocal, o que acontece no Renascimento? O Renascimento ele vai trazer a vertente erudita para o instrumento, certo? E a partir daí começam a ter os estudos básicos de como construir e de como formalizar o estudo no instrumento. Esse é o grande X da introdução de hoje. Nós temos que pensar, sim, a música vocal não deixou de ser abordada e, pelo contrário, passou a ter outras abordagens. O Renascimento é marcado por isso, por abordagens novas para o que já havia sido formalizado. Porém, o Renascimento ele vai trazer grandes características importantes nos instrumentos de tecla, nos instrumentos de sopro, certo? O Renascimento ele formaliza e traz uma carga enorme de variedade de instrumentos. E depois que passarmos o Renascimento, você vai ver que isso vai formalizar o que nós vamos chamar depois de orquestra. Ok? Então, o Renascimento ele tem como principal característica musical essa movimentação de produção e apropriação técnica de um instrumento. Os artistas no Renascimento passam a ser grandes virtuosos em determinados instrumentos, certo? Hoje nós temos excelentes guitarristas, excelentes baixistas, pianistas e assim por diante. No Renascimento nós tínhamos flautistas, nós tínhamos executantes virtuosos nos mais diversos instrumentos. Imagine que é agora que está acontecendo a liberação para que isso tudo acontecesse. Com o pensamento e a volta do pensamento à formalização greco-romana, os artistas passam a interpretar a regra musical como um grande modelo, ou
ser seguida. Então, a regra, que é a estrutura dos greco-romanos, passa a ser o principal modelo. Se a regra passa a ser o principal modelo, a música erudita começa a evoluir de forma muito forte, certo? Evoluir muito rápido, inclusive. E a formalização da forma de tocar também passa a ser uma ideia muito importante defendida nesse momento musical. Ok? Então, o erudito passa a ter um valor diferente. E é por isso que a ponte para a música é o teatro elisabetano, que é muito mais literário e muito mais erudito. Certo? Conseguindo compreender essa ideia de pensamento. Ok? Os instrumentos, eles passam a ter grande qualidade e a sonoridade dos instrumentos passa a ser uma busca importante. Então, a construção, a organização e a evolução dos instrumentos passa a ser um X perseguido, bastante perseguido dentro do Renascimento. Ok? Modelos musicais são sempre muito importantes, mas a polifonia passa a ser uma busca. Então, vamos pensar assim. Por que os instrumentos de tecla passam a ser importantes? Justamente porque eles conseguem executar mais de um som ao mesmo tempo. Nós tínhamos na medievalidade duas ideias, né? Nós tínhamos uma música chamada modal, que é uma música que fica com um som constante e a organização de melodia fica acompanhando esse som. É muito parecido com a gaita de fole, certo? Se você tem dúvidas sobre gaita de fole, mande essa notícia para o professor, e aí nós usamos alguns vídeos para que você tenha ideia de como funciona a ideia da música modal da idade medieval, ok? Então, nos deixe essa dúvida para que você saiba do que o professor está falando, certo? A música polifônica, ela muda muito pelo fato de que agora vários sons apreciados ao mesmo tempo são importantes. E aí, vamos pensar na música vocal. A música vocal, ela passa a não ser cantada apenas com um som, ou todo mundo cantando a mesma melodia. A música passa a ser polifônica, nós temos 4 vozes básicas ali para a organização de música vocal. Seriam o contralto, que é a voz mais aguda das mulheres, ou as mulheres que conseguem cantar mais agudo. Desculpem, o soprano, me perdoe, soprano é a voz mais aguda de um coral, das mulheres de um coral. Depois nós temos o contralto, agora sim, que são as mulheres que cantam mais grave, certo? Depois disso, o tenor, que são os homens que conseguem atingir uma tessitura mais aguda. E por último, o baixo, que são os homens que conseguem cantar bem grave. Essa mudança é muito importante para a gente entender. Até mesmo a música vocal, que era tão importante na Idade Média, passa a ser reformulada no Renascimento de forma polifônica. A palavra-chave para a música renascentista é polifonia e organização de vários sons ao mesmo tempo, certo? Então essa é a recomendação de hoje. A nossa ideia, sempre baseada na página 14 e 15, nós vamos continuar a nossa avaliação aí com a abordagem desse tema nas nossas atividades e trabalhos aí, certo? O professor agradece, produzido aí o assunto de música do Renascimento. Valeu, tchau, tchau!